Nesse vídeo eu vou te apresentar os 5 principais motivos ocultos, invisíveis, que muitas vezes fazem com que os casais briguem, mesmo se amando. Vamos lá? Sabe aquele momento do casamento, do relacionamento, onde vocês estão brigando por qualquer motivo? Muitas vezes motivos banais, coisas que não têm tanta importância assim, mas vocês se percebem se pegando em briga a todo momento? Pois é, isso acontece nos relacionamentos e muitas vezes os motivos pelos quais a gente está brigando são invisíveis, são ocultos. A gente não consegue realmente perceber quais são os motivos profundos que estão por trás, muitas vezes, de uma briguinha ou de um motivo banal ali que acontece no dia a dia. O primeiro motivo é a postura do certo e errado. O que é essa postura de certo e errado? Sabe quando a gente cultiva dentro da gente aquela percepção de que eu preciso estar certo e o outro precisa estar errado? Ou o outro está certo e eu estou errado? Eu estou sempre nesse jogo de quem está certo e quem está errado. Normalmente, quando a gente está nessa postura, a gente cria no relacionamento uma competição. Ou seja, por que uma competição? Porque para alguém estar certo, alguém precisa estar errado. Para alguém ganhar, alguém precisa perder. Então isso é uma postura que muitas vezes você acaba ficando num lugar, cultivando uma postura de julgamento, onde você sempre sabe o que é certo, você sempre acredita que o que você faz é o melhor, o que o outro faz não tem tanta importância, ou a maneira que o outro faz não é boa. Em vez de criar conexão, essa postura de certo e errado, ela faz com que a gente crie distanciamento. Ou seja, o outro nunca é suficiente o bastante para mim, nada do que ele faz muitas vezes é bom o bastante, e eu sempre muitas vezes fico nesse lugar de que eu preciso ser bom, de que eu tô certo. Então, se você cultiva muito essa postura, se você tá muito nesse lugar do certo e errado, de julgar o outro, de acreditar que você sabe aquilo que é certo, isso vai criando um distanciamento, e esse distanciamento vai causando muitas brigas, e muitas vezes você nem percebe que é por causa dessa postura interna que você cultiva no seu relacionamento. De maneira prática, o que você pode fazer se você está vivendo isso é o quê? É você reduzir o seu julgamento, é você recuar, é começar a perceber as outras pessoas pelo olhar delas, e começar a entender o porquê que elas fazem as coisas do jeito que elas fazem. E muitas vezes, para isso, a gente precisa recuar, a gente precisa guardar um pouco do nosso achar certo, do nosso achar errado, e simplesmente olhar as pessoas como elas são. Eu sei que isso pode ser muito desafiador no começo, mas eu tenho certeza que se você reduzir o seu julgamento e passar a olhar o seu parceiro ou a sua parceira pelo que ele está mostrando, você vai começar a enxergar quem ele realmente é, ou a história dele, e o que ele está demonstrando com as atitudes dele. E isso pode realmente causar uma aproximação e diminuir as brigas. O segundo motivo é o desequilíbrio do casal. Um relacionamento de casal, ele acontece entre duas pessoas adultas, ou seja, duas pessoas iguais, duas pessoas que de alguma forma elas conseguem exercer troca ali. O que é a troca? Eu faço um pouco, você faz um pouco, o tal do dar e receber. Um relacionamento de casal funciona em equilíbrio quando existe o dar e receber das duas partes. Uma pessoa faz, a outra pessoa recebe, aí essa outra pessoa faz e isso reequilibra, e essa é a dança do casal ali. Quando acontece de uma pessoa estar fazendo muito mais do que a outra, e essa pessoa recebe demais, essa pessoa doa demais, isso causa um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, muitas vezes, ele não é falado. Muitas vezes a pessoa que faz demais, ela já está incomodada. A pessoa que recebe demais também está incomodada. E como não se conversa sobre isso, não se fala sobre isso, eles encontram algum motivo para brigar aqui, para se afastar, muitas vezes para acusar, ou muitas vezes para manter essa distância. Então, se existe desequilíbrio no casamento, no relacionamento, é possível que essas brigas aconteçam justamente porque não se fala disso. Se você vive isso, se você percebe que você está nessa posição de quem recebe demais e está incomodada, ou se você é a pessoa que faz demais e também está incomodada, é
preciso trabalhar o reequilíbrio da relação. É preciso trabalhar em si esse eu faço, mas eu espero o movimento do outro muitas vezes para que ele faça. Eu recebo aquilo que o outro faz, eu me abro para receber o que a outra pessoa faz também. Então, esse desequilíbrio também é uma das coisas que fazem os casais brigarem muito por motivos banais. O terceiro motivo são as lealdades invisíveis aos padrões familiares. O que é isso? A gente repete a mesma história do nosso sistema familiar. Por quê? Nós trazemos essa história em nós. Nós vivemos, mesmo que não tenha sido vivido por nós, essa história pertence a nós. Então pode ser que você traga um padrão de briga, de desavença, de muitas vezes de falta de entendimento, de ancestrais seus, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Muitas vezes, se você teve um histórico familiar de relacionamentos onde tinham muita briga, muitos conflitos, o casal não conseguia muitas vezes se unir, você pode carregar esse padrão familiar e estar repetindo ele na sua história, no seu relacionamento, por lealdade. Se você vive isso, uma dica prática para você é você começar a perceber se existem histórias assim no seu sistema familiar. E se existem histórias assim, é importante praticar a inclusão disso, a integração dessa história. Essas histórias pertencem a você também. E muitas vezes quando a gente julga isso, quando a gente de alguma forma acredita que a gente pode fazer muito melhor que eles, a gente acaba repetindo exatamente a mesma coisa. Então uma postura que ajuda muito aí é a gente respeitar a história dos nossos pais, dos nossos ancestrais, e com esse respeito profundo a gente se libera para conseguir fazer diferente na nossa vida hoje. O quarto motivo, e esse é um dos mais difíceis de perceber, é a indisponibilidade para viver um amor. As pessoas indisponíveis, elas têm dificuldade de permanecer em relacionamentos. Elas têm dificuldade de confiar, de se entregar, de se vincular realmente. Muitas vezes elas estão casadas há muito tempo, mas elas não conseguem se entregar ao relacionamento. E aí as brigas entram como um motivo extra, como um motivo que faz com que elas realmente possam sair do relacionamento. Só que isso é muito difícil de perceber. Por quê? Porque a indisponibilidade para viver um amor, ela pode ter muitas raízes profundas dentro da pessoa e que ela desconhece. A única coisa que é perceptível para ela é que ela se sente mais confortável estando sozinha do que estando com alguém, do que estando junto com alguém no relacionamento. E aí as brigas entram para quê? Justamente para que ela fique sozinha. Então, se você se vê nesse lugar, o que é importante para você? É você começar a perceber a sua história. O que é que faz você querer ficar sozinha? Por que é que você se sente mais segura sozinha? Se você se percebe nesse lugar de indisponibilidade, a dica prática que eu te dou é: comece a perceber dentro de você o que é que faz você querer ficar sozinha. É porque você se sente mais segura? É porque de alguma forma você não precisa olhar para suas questões? É porque você é sozinha desde muito pequena? Então, você se sente, na verdade, sozinha desde criança? Então, assim, é importante você investigar na sua própria história. O que é que te faz querer ficar sozinha? E aí, muitas vezes, isso diminui os motivos da briga, porque você começa a trazer para consciência por que essas brigas estão acontecendo. Justamente para que você fique sozinha novamente. O quinto motivo é as feridas e mágoas passadas que não foram reconciliadas. Todo casal passa por algum motivo, por alguma situação, por alguma crise que faz com que muitas vezes eles se sintam magoados profundamente com a outra pessoa, se sintam feridos mesmo emocionalmente. E o que acontece? Muitas vezes essas feridas elas não são olhadas. Muitas vezes o casal escolhe permanecer junto, muitas vezes escolhe perdoar e seguir em frente juntos. Mas fica aquela mágoa, fica aquela dor, fica aquela tristeza, fica aquilo que de alguma forma não foi conversado de uma forma madura. E aí muitas vezes essas feridas, essas mágoas do passado que não foram olhadas, elas acabam se atualizando no momento presente. Então a pessoa que muitas vezes foi ferida, ela guarda isso dentro dela e
faz com que isso possa sair aos poucos. Sabe como quem cobra a prestação, sabe? Então, muitas vezes, as brigas, um motivo que nem é um motivo para tanta briga, mas aquilo tá guardado, aquela raiva tá guardada e faz com que a pessoa consiga jogar para fora, muitas vezes, aquela raiva que ela sente de algo que aconteceu lá atrás. Então, se você carrega, né, mágoas do passado do seu relacionamento, muitas vezes o que vai ser preciso vai ser ter uma conversa profunda, uma conversa verdadeira, uma conversa onde vocês possam realmente se reconciliar, trazendo as verdades, trazendo as coisas que você guarda em você e que a outra pessoa também guarda nela, para que isso não siga em frente, para que isso de alguma forma seja reconciliado verdadeiramente e para que vocês possam seguir sem essa pedra no sapato, né? E aí, você se percebeu em algum desses 5 motivos que mais causam brigas no seu relacionamento? Com qual deles você se identificou mais? Conta aqui pra mim nos comentários. E eu quero também te convidar, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, clica aí no like, se inscreve no meu canal, que assim eu também posso compartilhar com vocês mais conteúdos que possam ajudar você a viver um relacionamento mais leve, onde você se sinta mais confiante, onde você consiga cultivar relações saudáveis. O meu nome é Andréia Sanches, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar, e se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos meus serviços, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou também acessar a minha página inicial aqui do canal, ou também me seguir no Instagram. Eu agradeço a sua presença até aqui. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, eu vou adorar saber, e até o próximo vídeo.